Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, o horário tradicional do debate político e da discussão dos temas que são importantes, não é? Aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana, a educação, o meio ambiente, a saúde, o transporte, a segurança pública, que é o foco central aqui desta edição de quinta-feira, com os novos investimentos na Guarda Municipal aqui de Santos, o armamento de um pelotão especial da Guarda, enfim, e a gente vai poder, com calma, falar bastante a respeito desse tema, né? Quinta-feira, que em nível nacional está marcado aí pela expectativa com relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, que deve aí apresentar ao final desse julgamento de hoje um novo entendimento a respeito daquela história que nós debatemos ontem aqui com profundidade, não é? Prisão em segunda instância ou não, e agora há um acordão aí proposto pelo presidente do Supremo de se deliberar pela prisão após o STJ definir a terceira instância. Não seria nem o Supremo, nem a segunda, seria a terceira. O Fachin, que é o relator da Lava Jato, ministro Fachin, já parece que concordou com essa possibilidade, enfim, vamos aguardar para ver o que vem por aí. Lembrando que sempre de segunda a sexta, aqui na Santa Cecília TV, você confere também a reprise, não é, do Ponto de Vista, a partir das 20 horas, 8 da noite. Augusto Capô de Casa, mais uma vez participando com a gente, diretor administrativo e financeiro da Santa Casa da Misericórdia, colabora aqui com o Ponto de Vista nesta quinta-feira. Prazer revê-lo. Tudo bem aí, Augusto? Tudo ótimo, Boturão. Obrigado pelo convite, ao Marco, ao comandante, a todos que estão nos assistindo, a oportunidade de discutir um assunto tão importante como segurança pública. Coronel Sérgio Delbel, não é, que durante um bom tempo foi o comandante-geral da PM em toda a região, Vale, enfim, não é, todo o nosso litoral, e responde já há algum tempo pela Secretaria de Segurança de Santos. Mais uma vez está aqui conosco, participa e vai explicar, não é, todos esses investimentos, as alterações, mudanças que vêm aí na Guarda Municipal e falar muito sobre segurança pública de maneira geral também. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Delbel? Tudo bem, obrigado pelo convite. Cumprimento também os colegas de bancada. Depois de uma vitória histórica, ontem uma goleada do meu time, 3-2. Roubado, Um né? dia muito feliz hoje. Roubado, né? Mais uma vez. Como diria Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni agradeceu ao VAR, ironicamente, mais uma vez. Não sei porque não perdi meu tempo com esses times que estão assim distantes do G4. Marcos Santana, eu estou cercado por corintianos hoje, acabo de perceber este triste detalhe. Marcos Santana lá na ponta, atento às redes sociais, às transmissões que fazemos do Ponto de Vista e a sua participação, que é muito importante com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Também contente com uma vitória heróica do nosso time. O grande frente é uma grande equipe, uma fortíssima equipe, né? Que vai Afinal de contas, são dois campeões da Série B, né? Vai disputar a Champions League, né? E mostra mais uma vez que o elenco de jogadores, né? Quando quer derrubar o técnico, derruba o técnico. É só uma questão de tempo, né? Foi só o Carille sair do cargo que a equipe voltou a melhorar o seu desempenho. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista, Código Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que confere a reprise aqui do Ponto de Vista, às 8 da noite. Lembrando que o programa é ao vivo, acaba às 14h30 e até a reprise começar, sabe Deus o que pode ocorrer na nossa confusa República Brasileira, né? Bom, eu estou cercado por corintianos, mas vamos nos comportar, né, educadamente. Aqui no Ponto de Vista a gente faz debates políticos, brincadeiras de futebol, enfim, né? Mas jamais vai acontecer aqui no programa, você tem a certeza disso, alguma coisa parecida com o que você vai ver agora aí, né? Tá no ponto aí, Bola? Podemos chamar aí? Então, é um programa Pânico da Jovem Pan, né? Nesta quinta-feira, faz aí 40 minutos, 50 minutos, para nós estamos ao vivo agora, a 1h35, né? Para você que está na reprise, foi no período da tarde, 12h30, 12h40, né?
o jornalista Augusto Nunes, não é? Uma figura que teve uma ascensão na carreira extraordinária, o mais jovem jornalista a assumir a chefia de redação, assumir como editor-chefe de um jornal de circulação nacional, como o Estado de São Paulo, né? E o jornalista detentor de um prêmio Pulitzer, que é o Glenn Greenwald, juntos no Pânico. Veja rapidinho aí com a gente o que aconteceu há pouco. Você é um covarde. Eu vou parar porque você é um covarde. Você é um covarde. Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Que isso? Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem. Bom, ainda teve uma tentativa de agressão depois por parte do Glenn, né? Estava ali, se soltou ali de quem eu prendia, não deu para a gente colocar essa parte no ar, né? E desferiu um soco que não pegou no Augusto Nunes por raspão, né? Ficou no vento. Ou seja, é inacreditável o que está acontecendo na nossa confusa, como eu digo sempre aqui, República Brasileira, né? Veja se é possível dois jornalistas com a história deles, né? O Augusto mais veterano, enfim, né? Augusto Nunes. Acabou de ganhar o prêmio Comunique-se Prêmio na Comunique área do rádio. de rádio, né? Ele que atua lá na Jovem Pan, no Pingos nos Is, né? É um jornalista polêmico, mas que assumiu, né, a postura da direita, né? Extrema direita, né? Ataca a esquerda, bate todo lado, enfim, e fica lá defendendo o governo Bolsonaro por tudo e não sei, por tudo e por todos, né? De uma maneira assim insana, ao meu ver, né? E o outro, né, o Glenn, que atua aí, é o titular aí desse site Intercept Brasil, que disponibilizou para todos a Vaza Jato, né? E que tem aí essas informações ou contra-informações que implicam ou trazem dúvidas, né, em relação à atuação do juiz Sérgio Moro e dos procuradores lá de Curitiba, né, em relação, claro, sempre, né, na cabeça de todo mundo e na pauta de todo mundo, né, o caso do ex-presidente Lula. Agora, o clima no país está tão pesado, né, tão extremista, não é, como lembrou aqui o Sérgio Delbel, a gente conversava antes do programa começar, né, que a gente vê no ar o próprio pleno programa Pânico ao vivo. Pânico tem aí o objetivo de ser um programa mais leve, né? Apesar de tratar de temas assim mais fortes, mais pesados, Mas mais que está importantes, politizado, né? porque E que essa semana você teve o Ciro Gomes. Ciro Gomes também, né? Não é? Que desferiu críticas. Não, faz tempo, né, que eles vão levando pessoas da Politicamente, política e politicamente. tal. Mas eles procuram levar num clima mais ameno, não é? Agora, eu queria a opinião do Augusto, do Santana e depois do Sérgio Delbel, porque acho que estamos extrapolando todos os limites do possível e do imaginável, né? Primeiro eu queria deixar aqui um abraço a todos os nossos telespectadores, se o Boturão me permitir, um beijo para minha mãe, que Opa, virou, qual é o nome dela? Né, a dona Ado, a dona Cláudia, que me mandou, sempre me fala para mandar um abraço a você pela Dona oportunidade. Cláudia? Dona Cláudia, que agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com os telespectadores. Então, um beijo especial para a dona Cláudia, obrigado por acompanhar aqui o Ponto de Vista, tá bom? Muito obrigado pela lembrança. Dizer para você que o Lula estava certo. O Lula, técnico do Santos Futebol Clube, né, que comandou, acho que... Época de ouro. A época de ouro, que jogava as camisas para cima e cada um pegava a sua e não tinha muita discussão. Então, a possibilidade de derrubar ele era menor, né? Ficava mais fácil. E dizer para vocês que essa semana eu estava assistindo um dos programas da semana passada do Pânico, não vou lembrar agora quais eram os dois convidados, que estavam sentados assim, um ao lado do outro, e também com posições políticas antagônicas, e começaram a se estranhar. Primeiro que acho que o produtor do programa, principalmente numa pauta como essa, apesar do Augusto Nunes ter uma coisa serena, tranquila, o responsável pelo Intercept também, mas que no debate, né, a proximidade sempre ela é incentivadora de, eventualmente, descompasso da pessoa, que foi o que nós acompanhamos. Mas isso só está refletindo o que está se plantando no país.
Isso é um reflexo do que se planta no país. Se o coronel colocou os extremos, mas não é só o extremo, é o extremo ao extremo. Você criou-se a turma de lá, a turma de cá. Não vou nem dizer Bolsonaro, anti-Bolsonaro, porque já vão dizer que você não pode dizer, olha, eu não concordo que a Secretaria de Cultura vá para o Ministério do Turismo. Você já é escrachado. Não, eu acho que a Rede Globo, não acho que ela errou, você já é escrachado. E da mesma forma, quando do outro lado. Então, esse clima, na minha opinião, é culpa do presidente. Ele tem a sua parcela de culpa. Ganha a eleição e ele tem como... Isso é um líder, não é do presidente Bolsonaro. Eu estou dizendo da figura do presidente, não estou dizendo do Jair Bolsonaro. Eu estou dizendo da figura, instituição. A presidência da República é uma instituição. Quando você assume aquele cargo, você deixa de lado todos os outros personagens eventuais que você exerça e você assume aquela função. Primeira coisa, apaziguador. Acabou a eleição, pessoal. Eu sou o presidente de todo mundo. Concordem ou não concordem, aceitem ou não aceitem. Infelizmente, o presidente... mas eu fui muito atacado. Continuo me... Veja, cabe à função institucional do presidente saber lidar com isso. Claro. Isso é uma das prerrogativas do cargo. Agregar, né? É agregar. Isso faz parte do cargo de presidente, a posição de apaziguar. Nós estamos daqui a pouco, estamos um batendo no outro, um dando o camarada fala uma coisa, o outro já vai contra. Esses dias eu vi uma crítica à Joyce Hasselmann, que esteve recentemente no Roda Viva, eu assisti o programa, né? E depois essa situação dela brigando e tal, ela chorou no Congresso em razão dos ataques que estão sendo feitos ao filho dela, e aí eu vi uma carta que tem circulado aí em todas as redes, de pessoas fazendo brincadeiras com o que ela está passando, alegando que ela fez isso com o pessoal da esquerda. Agora ela está sentindo do próprio veneno. Só que não é a esquerda que está fazendo contra ela. Daqui a pouco. São os bolsominions. Eu acho que o que vai virar é um brigando com o outro. Então, chegou um momento, Boturão, que ou se toma posições civilizadas e democráticas e urbanas, ou realmente isso aí vai acontecer toda hora. Verdade. Coronel Sérgio Delbel, secretário aqui de Segurança, comandante da PM, atuou na rota há muito tempo, tem extrema experiência em relação à violência, enfim, né? Mediação de conflitos, essa coisa toda, né, Delbel? Não esse tipo que vocês tipo estão falando. Antigamente, eu estava lembrando aqui, antigamente foi uma brincadeira aqui do Santista com os corintianos, enfim, estava lembrando antigos programas esportivos, né? Às vezes de televisão, até de rádio, que a gente, às vezes, os caras passavam do limite, né? Se excediam, e um em cima do outro mesmo, tinha uma confusão danada, enfim, né? Mas é uma coisa desse tipo, um debate sobre questões políticas, enfim. Um programa de humor. De humor. Então, eu acho que o Capo de Casa foi muito feliz na análise que ele fez. Eu me lembro que a última vez que eu participei de um programa aqui com você, Boturão, falei que eu achava que a sociedade está caminhando a passos largos para o nós e eles. E é isso. São vários nós e vários eles, né? E ambos, em todos os lados, conflitantes. Não existe mais o meio termo, o bom senso e assim por diante. O que a gente viu foram, como já foi falado, 2 jornalistas de peso, queiram ou não, né? Mas claro. Principalmente o Augusto Nunes, com uma larga experiência aí. Parece que ele passou pela Veja também, ele era articulista. Diretor da Veja. Né? E que com certeza a vida inteira profissionalmente defenderam a democracia e com esse gesto aí, com essas agressões translocadas, eles colocam a crença deles em democracia por água abaixo. Porque democracia se presume discussão, cada um expondo sua opinião. Eu não sei o que levou o Augusto Nunes ou o Greenwald aí a trocar tapas, né? Só deu para ver o cara falando, você é um covarde, você é um covarde. Eu não sei se isso seria também suficiente. Um pouco exagerado, não é? Você
chamar o outro de covarde. Nós não Sim, vimos, nós estamos só sim, pegando sim. esse trecho. A gente mas não sabe o contexto todo. Mas eu acho que isso daí é uma amostra do que a nossa sociedade já está se transformando. Eu percebo, eu tenho um pouco de reservas em relação a grupo de WhatsApp, essas coisas. Mas, até por força de profissão, eu sou obrigado a participar de alguns e participo de um com colegas meus da Polícia Militar, a maioria é tudo de pijama já aposentado. E eu vejo as paixões extremas, como toda paixão, discutindo o governo Bolsonaro. Quem fala alguma coisa, olha, eu não concordo com o que ele falou, imediatamente vem um massacre. É verdade. Né? Então, E não é isso só entre de Sim, uma maneira tudo, geral, em tudo, todos os núcleos da tudo, sociedade. tudo. Então, uma violência que até então a gente estava contida no futebol, em estádio de futebol e tudo mais, eu gosto do Corinthians, você gosta do Santos, e a gente briga por isso, agora já extrapolou... No bom sentido, né? No bom A sentido. gente briga no bom sentido, Claro. tira um sarro E aqui. já tal. extrapolou os estádios de futebol e já logo a gente vai ver isso na rua, infelizmente. Tomara que eu esteja errado. Marcos Santana, jornalista, enfim, também experiente, repórter, enfim, colunista, editor do Jornal da Orla, comentarista aqui com a gente também, não é? E quando a gente monta um programa, né, de rádio, de televisão, você sabe o histórico de cada um dos convidados, tá certo? Todo mundo sabe que o Augusto Nunes, né, rasga a botina em cima do Glenn. E que o Glenn já atacou, já rebateu fortemente, com termos parecidos com esse aí, ao Augusto Nunes pelas redes sociais, em entrevistas, essa coisa toda. Não foi de bom tom colocar ali um do lado do outro, não? Exatamente. Quem acompanha o programa Pânico há muito tempo sabe muito bem que eles sempre se pautaram por provocar polêmica, né? Na linguagem deles, causar, né? Então, eles sempre convidavam pessoas que tentavam criar ali acender uma polêmica, mas se restringia ali antes ao grupo ao mundo artístico, né? Era o rapper com o funkeiro, o artista de novela com a modelo e assim por diante, né? Era ali no campo do entretenimento, né? A partir do momento que o clima político no Brasil, né, pegou uma temperatura muito alta, né, eles perceberam que dentro dessa animosidade, dessa polaridade, essa polarização que o Brasil vem enfrentando, isso dava audiência. Então eles começaram a pautar os programas deles, convidando pessoas do cenário político brasileiro, né? E sempre nesse intuito aí, né, de causar polêmica, de causar o embate. Semana, né? salvo engano, você teve o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, na segunda-feira, salvo engano. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes, na terça-feira, ontem eu não sei quem foi, e hoje o tema é político, sem dúvida. Claro. Então, a pauta do programa Pânico deixou de ser a questão do entretenimento para abordar as questões políticas, né? E dentro desse contexto aí de provocar, né, chamar a audiência, eles sempre trouxeram personalidades que têm posições muito fortes, né? Ciro Gomes, o ministro do Meio Ambiente, a Damares Alves, e por aí vai, né? Para repercutir depois esse programa. Eduardo né? Bolsonaro. E assim por diante, né? E eu achei muito, para dizer o mínimo, imprudente, diante desse cenário de polarização que o Brasil já se encontra e também já sabendo do perfil dos dois convidados, né? E sabendo que o histórico que eles já tinham, um histórico de estranhamento, de troca de ofensas, de acusações pelas redes sociais, então foi no mínimo imprudente colocá-los lado a lado, né? Lado a lado, né? E outra coisa que me chamou muita atenção... Já não é muito prudente você convidar para o mesmo programa duas figuras, né, de interesse público, mas que estão se esculhambando, né, e que tem um clima pesado entre eles. Né? Vários e vários casos. Audiência, né? Então, o intuito justamente foi isso aí, não foi o debate de ideias em si, né? Porque fosse isso daí, poderia convidar duas pessoas que poderia ter um mínimo de discussão civilizada, que não foi o caso, né? E isso daí mostra claramente esse clima de polarização extrema do nosso país, né? O Augusto e o comandante falaram muito bem aqui.
as pessoas estão partindo para posições extremadas. E o ex-presidente Lula, um pouco antes de ser preso, ele falou que já não era uma pessoa, era uma ideia, né? E agora a gente percebe também que, do outro lado, o Jair Bolsonaro deixou de ser uma pessoa, ele é uma ideia, é o bolsonarismo, né? Então, essa figura dele alimenta e tirou do armário umas pessoas ali que tinham um pensamento de extrema esquerda, reacionário, preconceituosa. Extrema direita, né? Falei esquerda. De extrema direita, reacionário, preconceituosa, intolerante, né? Que as pessoas tinham uma certa vergonha de manifestar essas posições. Agora, com o Jair Bolsonaro, elas sentem a vontade de manifestar essas posições, né? E, por outro lado, também tem o campo da esquerda, que não também consegue, ambos os lados, não conseguem manter um diálogo civilizado. Infelizmente, é um cenário muito péssimo que se avizinha para a gente, que ele tende a piorar. E quem perde com tudo isso é o país, né? Que deixa-se de discutir civilizadamente ideias e saídas para o Brasil, que está numa situação muito ruim. Olha, sinceramente, viu? Com todo o respeito, com toda a ética profissional de quem me conhece há anos e anos e anos, foi lamentável, uma vergonha isso que aconteceu. Está na mídia mundial isso, né, nesse momento. Até porque essa troca ele de tapas é aí estrangeiro, então acaba tendo uma... Ele é... O Glenn é inglês, né? Acho que ele é americano. Americano mesmo. Então, um detentor de um Pulitzer, notoriamente um jornalista reconhecido, né, de nome internacional, e o Augusto Nunes com uma trajetória também que a gente tem que tirar o chapéu, né, pela brilhante carreira que ele teve até hoje, né? Posturas radicais que não levam absolutamente nada, não informaram absolutamente a ninguém, não é, a respeito das suas posições, das suas posturas, não trouxeram nada de positivo para a sociedade, para as pessoas que acompanhavam a emissora naquele momento e o programa Pânico, né? Eu não gosto, nunca gostei do programa Pânico na TV, achava aquilo um escracho, uma esculhambação social. Perfeito. Né? Agora, no rádio sempre foi divertido, tinha um tom, né, diferente, enfim. Resolveram entrar pelo lado da política, acho que tinham que ter um pouco mais de responsabilidade, mas, acima de tudo, quem tinha que ter um pouco mais de responsabilidade também eram os dois jornalistas que estavam ali. Se achincalharam, se agrediram, é uma vergonha para a classe jornalística, né? E alguns outros por aí também têm que ter muito mais juízo, né? Alguns que vão aí para as redes sociais para defender o governo, de qualquer forma, e outros que vão para atacar o governo à torta e à direita. Isso não leva absolutamente nada, é preciso um meio termo, o governo erra, o governo acerta, tem uma questão econômica do Brasil que, lamentavelmente, continua estagnada, né? O governo precisa responder a isso, né? Então, estamos no mês 11, né, do governo Bolsonaro, e até agora não se vê nada, não se vê mudança alguma na área econômica. Isso ele precisa responder, e os seus ferrenhos defensores, né, tem que assumir isso também, né? E a esquerda, os defensores de Lula e do PT, lembrar que a Dilma jogou o país nessa desgraça toda que nós estamos vivendo até hoje, e o Bolsonaro pegou, na verdade, ainda uma situação amenizada pelo governo Temer e pelo ministro da época, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência para falar sobre a segurança pública, sobre as mudanças na Guarda Municipal, explorando aqui o secretário Sérgio Delbel. Já. Muito bem, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista, aqui o Augusto Capô de Casa ao meu lado esquerdo, aqui o nosso coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança de Santos, e o Marco Santana, acompanhando sempre as redes sociais, aí as informações, as perigosas redes sociais, né? Lamentavelmente. Bom, o prefeito anunciou, eu acompanhei um vídeo, né, o Sérgio Delbel, programa Santos Mais Segura, né? Foi lançado recentemente e com a proposta de uma valorização maior da Guarda Municipal. É isso mesmo, né, para a gente começar aí a falar sobre o tema. Então, Edgar, e para quem nos assiste, a Guarda Municipal é uma corporação que foi criada pelo prefeito Oswaldo Justo em 85, né? E desde então ela era uma guarda patrimonial. Então a população estava acostumada a ver ou no interior de alguns próprios municipais e em termos de rua nas praias, zelando aí pelo código de posturas no que diz respeito a esportes e tudo mais. São os karatecas, né? Sim, foi Contratados formada... pelo Justo. Exatamente. Essa foi a gênese da Guarda Municipal. O tempo foi passando, a Guarda foi crescendo e aí, de 7 anos para cá, a gente percebeu que a demanda por segurança é enorme, né? O desejo de segurança da população, turista, os reclamos. E aí, logo no primeiro ano de governo, o prefeito falou assim para mim: Delbel, não interessa se a segurança é do Estado ou não é do Estado.
as pessoas vivem em Santos e nós temos que melhorar a qualidade de vida delas. E isso passa pela segurança. Então a gente começou a transformar a guarda de uma guarda patrimonial. Ela continua tomando conta de alguns locais do município, mas para uma guarda à disposição da população. Isso requer uma mudança de cultura, de treinamento, de equipamentos bastante grande. E agora a gente está culminando nesse pacote que foi anunciado pelo prefeito, que vai reverter, na nossa opinião, em benefícios para os guardas municipais e para a nossa cidade. A guarda vai passar a andar parte do seu efetivo armado com arma de fogo. O efetivo da guarda municipal, agora, se eu não me engano, dia 15 de novembro, será anunciado um novo concurso público para mais 150 guardas municipais. E esses também já, quando saírem do curso de formação, já sairão portando arma de fogo, vão se somar aos 70 de agora. Novos equipamentos, a sede da Guarda Municipal, 2.700 metros quadrados, junto com a Secretaria, com a Defesa Civil, lá no centro da cidade. Formação de um centro de formação e treinamento para a Guarda Municipal nesse mesmo imóvel, o antigo prédio da Polícia Federal, né? Nossa. O nosso CCO, o Centro de Controle Operacional, para quem vê como é hoje as instalações físicas do município,